News, CNN. 6h07, portanto, o ministro Cristiano Zanin vota pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus nos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Seguiram o relator, ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O voto do ministro Luiz Fux foi divergente. Ele votou para absolver todos os réus, com exceção do general Braga Neto e Mauro Cid, que foram condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do STF, condena o ex-presidente Jair Bolsonaro e o placar é de 4-1. A gente continua, portanto, ouvindo o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Contra o TSE. Destaca o tom ameaçador ao mencionar reuniões semanais com os comandantes de força para decidir, aspas, o que pode ser feito, com o objetivo de reeleger o então presidente. A intenção era, evidentemente, normalizar a interferência das Forças Armadas no processo eleitoral, o que já configura um elemento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Ademais, o general agiu para interferir no processo eleitoral ao adiar a divulgação do relatório de fiscalização das urnas, como já foi amplamente aqui dito, ao emitir 2 notas oficiais com o nítido intuito de desacreditar as instituições. Ele forneceu de forma controversa e pública relevante auxílio material e intelectual para que as ações da organização criminosa pudessem seguir adiante, seja por meio de estratégias voltadas à descredibilização do sistema eleitoral, seja pela instigação com base em teorias conspiratórias e ações violentas, como as que começaram a surgir já no final de 2022. Eu prossigo aqui também com diversos outros elementos que já foram trazidos nos votos que me antecederam, para concluir pela procedência da pretensão punitiva em relação a esse réu. Walter Souza Braga Neto. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a atuação de Walter Souza Braga Neto foi central dentro da organização criminosa que teria se instalado no país. As imputações detalham uma conduta delitiva multifacetada que abrange desde a coordenação de ações violentas até a cooptação de comandantes militares, valendo-se de sua elevada influência no núcleo decisório da Presidência da República. Braga Neto agiu para viabilizar os atos executórios relacionados ao monitoramento de adversários políticos, além de ter articulado ações com manifestantes, a fim de criar um cenário de instabilidade social que justificasse a ruptura institucional. Mais do que isso, segundo a acusação, ele trabalhou para o financiamento de atos operacionais voltados para a instabilidade institucional. Além disso, a acusação indica que o réu participou ativamente na ofensiva para desacreditar o sistema eletrônico de votação e as instituições democráticas. E isso foi plenamente também demonstrado no curso da instrução. Por fim, após a recusa dos comandantes de Exército e Aeronáutico a apoiar o decreto golpista, Braga Neto é acusado de orquestrar ataques virtuais e campanhas de difamação contra os militares legalistas, com o escopo de pressionar os comandantes e fomentar entre os seguidores do então presidente da República a imagem de que eles eram, aspas, traidores da pátria alinhados ao, aspas, comunismo. A adesão subjetiva de Walter Souza Braga Neto à organização criminosa está presente em uma miríade de atos praticados e comprovados, não somente pela prova oral coligida, mas também substancialmente por documentos e diálogos recuperados em nuvens e constantes de aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação, o que o colocam no epicentro das ações voltadas para deslegitimar o sistema eleitoral e a atuação do Poder Judiciário, monitorar autoridades públicas, colocando em início de execução plano que poderia resultar o óbito do ministro relator ou do presidente e vice-presidente eleito, e incitar manifestantes aglutinados, alimentando a esperança, aspas, de uma virada de mesa. Também prossigo com a análise de outros elementos que foram coligidos, que mostram a atuação ativa deste réu,
Os autos revelam prova segura de que Braga Neto contribuiu com auxílio moral e material para a execução de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, no contexto da Operação Copa 22 e do planejamento do punhal verde e amarelo, cuja correlação com quanto questionado pela defesa restou evidenciada no curso da instrução processual. Nesse contexto, o contexto da discussão evidencia que a intenção dos integrantes das Forças Especiais ao contatar o colaborador, eu descrevo aqui toda a ação do punhal verde e amarelo, que teve como eu disse, a participação também deste CORREL, para dizer, a liderança de Braga Neto dentro da organização criminosa, ressaltada em diversas passagens das alegações finais da acusação, está de fato evidenciada pelos reiterados diálogos mantidos com Mauro Cid e com integrantes de outros núcleos da denúncia, a revelar a posição central do acusado nas diversas estratégias planejadas e engendradas pela organização, com o escopo de realizar as ações voltadas para concretizar com êxito o golpe de Estado. Destaque, a seu respeito, a figuração em destaque ao chamado gabinete de crise, planejado pela organização. Então, por esses fundamentos, também entendo que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente em relação a esse CORREL. De modo que, com essa apresentação do voto, eu concluo, que estou acompanhando integralmente o ministro relator Alexandre de Moraes para julgar integralmente procedente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República.